Bom dia, sejam muito bem-vindos. Raminho Verde está na área. O Raminho Verde é um projeto de natureza para crianças que a gente tem aqui no Instituto de Permacultura da PAMP, na Escola Rama, e que não estava na internet, e a gente está trazendo isso agora para as redes, trazendo isso para esse contexto online. Então sejam muito bem-vindos. Bom dia. A gente tem uma convidada muito especial hoje, a Mari Araújo. Para quem estava assistindo as lives do Campo Interno, é a Mari. Tá a Mari já. E a gente vai falar sobre homeschooling, que é isso, um pouco da experiência da Mari com tudo isso. E como é que a gente pode trazer natureza para as crianças, porque esse é o projeto do Raminho Verde, que a gente veio fazendo aqui de diferentes formas. Então, o projeto de arborização urbana aqui em Bagé envolvia várias escolas e o entendimento das crianças desse processo todo a partir dessa aproximação, ou seja, trazendo de fato as crianças para o contato com a natureza, trazendo as árvores para esse contexto, para esse mundo da criança. Isso é só uma das formas, né? Você pode trabalhar isso através de uma horta, você pode trabalhar isso através de imagens e de um monte de formas que a gente vai trazer nesse trabalho do Raminho Verde que está chegando agora para a internet para a gente compartilhar. Tá bom? Então eu vou começar aqui com a Mari, deixa eu achar ela. E nós vamos falar sobre esse homeschooling, sobre essa natureza para as crianças, porque na realidade tem em nós aquilo que a gente ensina para as crianças. Então a ideia é que a gente possa saber do que está falando, que a gente possa se instruir para também levar esse conteúdo. Bom dia, Maricota. Dia, tudo bom? Tudo bom? Mari, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Talvez algumas pessoas já te conheçam do contexto das nossas lives sobre o campo interno, mas talvez nem todas conheçam. Acho que tá meio escuro aqui, né? Deixa eu vir mais para cá que eu acho que fica Tá mais bom claro para aí. mim. Bom, tá. Tá. Bom dia, eu sou a Mari. Para quem já fez as sextas-feiras com a gente e está aqui hoje, bem-vindos. Eu sou terapeuta e trabalho com terapia natural e psicoterapia breve, programação neurolinguística. E sou mãe de 3 filhas. Já estou há alguns anos nessa função do homeschooling e da educação domiciliar integral e parcial. E sou uma aficionada quase por educação, apesar de já ter fugido de 2 faculdades de licenciatura de História e de Pedagogia, por não me enquadrar dentro da maneira que optam pela gente ensinar, né? De como a gente é ensinado a ensinar. E hoje faço psicopedagogia, que tem uma visão mais alinhada com o que eu penso, que é de um ensino personalizado e individual para cada pessoa em função dos distúrbios de aprendizagem, mas isso pode ser adaptado para as outras realidades, né? Mari, basicamente, então, pessoal, eu enxergo isso por resumir, é uma desatadora de nós, né, Mari? Porque a nossa educação tem nos botado em alguns bretes, como se diz por aqui, né? Enrolado muitas coisas na nossa cabeça, conduzindo as coisas às vezes para um nó, muito mais do que para uma solução. E tudo isso que você faz ajuda a gente a, vamos dizer, planificar, simplificar a nossa estrada, né? E isso faz o caminhar muito mais tranquilo, tanto para nós quanto no processo de educação. Então, eu queria Exato. saber, Mari, o que é esse tal de homeschooling? Então, quando a gente fala, se a gente vai olhar, quando todo mundo fala de homeschooling, a gente entende que é trazer a escola para dentro de casa, né? Fazer com que a escola seja dentro de casa. E eu vivenciei essa experiência com a minha filha mais nova, que não se adaptou na escola, então o homeschooling integral foi uma prática que foi inevitável, né? Mas a educação domiciliar ela é feita em qualquer conceito, né? O meu filho pode estar inserido na escola
que eu posso ter um pensamento de educação domiciliar ou de homeschooling, como queira chamar, porque ele é muito mais do que a criança estar inserida na escola ou não, né? O homeschooling é uma postura mais dos pais no fato de assumir a responsabilidade da educação dos filhos e o protagonismo disso, do que deixar esse fator de ensino como responsabilidade única e exclusiva da escola, né? Como eu tenho 3 filhas, a gente experienciou 3 realidades completamente diferentes, né? Tanto de idades em que entraram na escola, quanto a idade que foi alfabetizada. E o que a gente percebe dentro dessa realidade do homeschooling é que quando a gente toma essa postura de responsável pela educação do filho e passa a colocar a escola como coadjuvante, tanto faz se o filho esteja na escola ou não. Uhum. É uma coisa que a escola para de ter a importância que a gente dá quando a gente delega essa responsabilidade do ensino somente para a escola. Aí é natural, né? Aí a gente vai ouvir o que a gente ouve normalmente, eu não concordo com a escola, eles ensinam valores completamente diferentes dos meus, eu quero tirar meu filho da escola, mas não me sinto preparado, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está subentendendo que os professores são mais preparados do que nós em relação a conhecimento e a ensino, que eles conhecem os nossos filhos melhores do que nós para conseguir abordar essas crianças para que haja um processo de aprendizagem, né? E aí, obviamente, a gente fica cada vez mais descontente e achando defeito na escola, que tem defeito, obviamente, né? A escola a gente está lidando com realidades e com culturas completamente diferentes, né? Mas ao assumir essa postura de educação domiciliar, a gente consegue contornar essas questões que normalmente na escola nos incomodam muito, né? Que é essa briga de valores e de realidades, né? Do que você quer ou não quer que o seu filho tenha como conteúdo, né? Porque a gente educa fazendo crescer, fazendo nutrir na criança algo que é natural dela na realidade, mas isso acontece através de uma conversa com o mundo externo. Agora, eu acho que esse ponto que você colocou realmente é o mais importante. Você tem essa experiência também, acho que vai contar para a gente, daí quando a criança vai para a escola. Mas quando você assumiu aquela responsabilidade pela educação da criança, ela está na escola, é muito diferente do que quando você não está com essa consciência e não assumiu. E, na verdade, o processo da educação em casa te ajuda muito a enxergar isso, né? Ou seja, o quanto é trabalhoso, qual é o preparo que você tem que ter, como é que você lida com essa criança dentro de casa, o que você não ensina e o que você ensina e como, né, você traz esse conteúdo. Então, eu acho que essa primeira busca por responsabilidade na educação dos filhos é realmente a coisa mais importante, e isso tem um paralelo muito estreito, né, Mari, com a permacultura, quando o Bill Mollison traz que a primeira decisão ética é a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida e pela das nossas crianças. Então, antes de ser qualquer coisa extenuante, pesado ou o que quer que seja, é a gente se abrir para essa postura da responsabilidade, porque aí a gente vai aprendendo como fazer isso, né? Exato. E fica mais fácil, porque a gente começa a achar alternativas, né? Porque é muito comum, quando, principalmente fazem já alguns anos que há uma lei em que a criança com 4, 5 anos precisa estar matriculada, a gente se vê dentro dessa responsabilidade de colocar a criança na escola, né? E aí, dentro disso que eu vou colocar, é muito interessante a gente linkar com o que a gente fala a respeito da leitura da paisagem, né? Tanto da paisagem exterior quanto da paisagem interior. Quando eu vou escolher uma escola, ela está muito atrelada ao sucesso ou ao fracasso dessa criança ser inserida com sucesso dentro de uma educação formal, né? O que aconteceu, por exemplo, com a gente foi que as 2 mais velhas tinham um histórico de escola pública municipal, que é uma realidade diferente de uma escola pública estadual, por exemplo.
né? Então, elas eram muito inseridas, conviviam com pessoas reais, no sentido de com problemas reais, que não viviam dentro de uma bolha tão fechada na escola particular, né? E sofreram o impacto de ir para uma escola particular. Esse foi o nosso primeiro olhar para a educação domiciliar, né? Onde a gente percebeu que a escola não supria certos conteúdos que a gente precisava que suprisse e que são conteúdos que trazem confiança para a criança, né? Que é como se relacionar um com o outro, como resolver conflitos. Isso tudo está atrelado à educação e que a gente compreende que seja também responsabilidade da escola. Com a Maria Clara, nós tivemos, que é a mais nova, nós tivemos a realidade de que ela simplesmente não quis mais ir para a escola. Né? Então, uma coisa, aquela rotina de choro, de briga, de não conseguir dormir direito. Então, dentro desse contexto, se eu fosse falar, faz homeschooling ou não faz um homeschooling integral, né? Eu diria que se a gente tem um problema real de uma criança que chora quando vai para a escola, que se gruda na mãe e não quer ir para a aula, e tem problemas interpessoais, o primeiro passo é sim tirar da escola, na minha visão. Né? Isso quer dizer que é um tirar da escola definitivo, né? Porque o segundo passo seria escolher uma segunda escola, que foi o que nós fizemos com a Maria Clara. Então, num período de 3 para 4 anos, ela ficou fazia uns períodos muito curtos na escola, não se adaptava e aí ficava em casa, estudando em casa normalmente, né? A questão do currículo, do que a gente ensina para a criança, a gente tem uma ilusão de que a gente precisa saber todo e qualquer conteúdo para conseguir passar esse conhecimento com maestria. Né? Sendo que a prática mais interessante do homeschooling é que a gente passa a estudar conteúdos que a gente também não estava habituado. Sim. Né? Então, dentro disso... E aí a outra crença de que os professores aprendem na faculdade os conteúdos que eles vão dar para os alunos. Não é verdade. Né? Se algum professor aí pode se manifestar. A gente tem metodologia didática de como ensina ciências, como ensina português, aprende ali uma coisinha ou outra, mas a base do ensino a gente precisa, obviamente, ir atrás e pesquisar. Claro. Então, essa realidade de fazer um ensino, da gente achar que não é competente o suficiente para fazer o homeschooling, é pura crença nossa. Né? Porque todo mundo tem capacidade de educar o seu filho em casa. Claro. Né? Porque a gente aprende, estuda, e muita coisa a gente aprende com eles junto. Sim. Né? Essa eu acho que é a crença primordial do homeschooling. Até quando vocês falaram a respeito do Raminho na live do chimarrão, quando falaram de educação domiciliar, o primeiro comentário que veio foi esse. Eu tenho muita vontade de tirar meu filho da escola, mas não me sinto preparada. Sim. Né? É o comentário mais ouvido. Né? O segundo ponto, se a gente vai olhar para fazer um homeschooling ou não, é a gente questionar o porquê que a gente quer fazer um homeschooling. A gente quer fazer um homeschooling porque a criança não se adequa à escola, ou eu, pai, eu, mãe, não me adequo à maneira que essa criança é ensinada. Né? Esse é outro ponto muito importante, porque às vezes a criança gosta de ir para a escola. Né? E aí a gente pensa, mas como que eu vou resolver isso? Com a leitura da paisagem. Né? Qual é o interesse do meu filho de aprender? Dentro do homeschooling, a gente tem uma infinidade de planejamentos e de currículos que a gente pode escolher de acordo com a individualidade de cada criança. Né? Se é uma criança proativa, curiosa, por exemplo, a gente pode fazer um ensino por descoberta. E aí a gente vai indo de acordo com o que a criança tem o interesse de aprender. Né? E aí a gente passa o protagonismo do ensino para a criança. Isso é maravilhoso, porque aí a gente entra no que realmente significa educar, que é nutrir. O que a gente vai nutrir? Aptidões naturais da criança, que por algum motivo cada criança tem a sua, né? A gente não vai discutir aqui a origem do interesse que uma criança tem
por um processo mais artístico, por um processo... Mas ela vai manifestando, né, Mari? Ao longo do contato, você vai vendo que ela manifesta coisas. Muito tempo atrás, eu li um artigo muito interessante, eu já nem sei onde está, não tenho como dar referência. Mas dizendo que Monteiro Lobato e o Goethe, uma das causas do sucesso de vida que eles tiveram, né? Goethe em tantas áreas do conhecimento, Santos Dumont com todo o papel que ele desempenhou e a invenção do avião, que tudo isso se deu ao fato de que os pais perceberam quais eram as coisas que eles gostavam e iam conduzindo eles conforme o interesse. Então, iam tutorando a criança, que você diz do protagonismo. Na verdade, ela está caminhando para o que ela tem interesse. E você está ali amparando e trazendo os elementos para que ela caminhe no que é o caminho dela. E aí cada criança vai ter o seu caminho. Então, que Monteiro Lobato que Santos Dumont passava o trem na fazenda e ele se interessava o quê? A hora que via o trem, ele ficava louco, né, com o trem. Então, o que os pais faziam? Então, vamos olhar o trem. O que tem esse trem? E aí ele começou a trabalhar engenhosidades, montar e desmontar coisas desde muito pequeno, e isso acabou conduzindo ele para uma realização, vamos dizer assim, né, independente de outros aspectos que tenham aí na vida dele, de outros conflitos, ele pôde endereçar, ele pôde convergir as aptidões dele para uma realização, para o acontecimento de algo no mundo, a partir desse apoio do que ele realmente queria. Porque eu vejo assim, que as mães, Mari, não sei se você me diz isso também, o que elas pensam? Eu preciso pôr na escola, né? Começa aqui no pré-primário, para que ela cumpra toda uma rota escolar até a universidade, e isso serve para que a criança tenha uma posição no mundo. E aí acaba ficando de fora tanta coisa que é como você falou, como é que eu lido com os conflitos? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Qual é a minha verdadeira aptidão? E o olhar dos pais vai aí nessa rota da educação formal, da escola, para você ter um trabalho, para você ter um emprego. E isso é uma educação, uma nutrição muito deficiente, porque e todo o resto do que é ser um ser humano, da gente se formar, de ter todos os valores que a gente acredita que são bons, ficam com quem, né? Quem é que dá isso? Quem é que mostra isso? Exato. Isso é muito natural a gente perceber esse tipo de conduta, né? Eu compreendo hoje como o fundo disso é mais uma preocupação com o futuro, né? Uhum, Em relação aos pais. Como que essa criança vai estar se eu não estiver presente? Eu preciso que ela seja uma pessoa independente financeiramente e tudo mais, né? sim, A base, talvez a origem sim. disso. O que a gente acaba não percebendo é que quando a gente tem essa postura, a gente projeta no filho o que ele deve fazer, né? E aí uma chance de ter um filho adulto, frustrado, ou É que enorme. troque radicalmente o ramo de trabalho ou de pesquisa é muito grande, Claro. né? E aí a gente acaba não tomando para a gente essa responsabilidade, né? E esse papel, e coloca essa responsabilidade na escola, Uhum. né? E eu, na parte prática, faço com as minhas filhas, né? Eu concordo que o ensino da escola é deficiente, é defasado, as questões que acontecem na escola são normalmente por uma má gestão, tanto dos conflitos quanto da organização, né? Não sou uma defensora assídua da escola, mas não a condeno, Uhum. né? O que eu faço? O que eu fiz quando eu percebi que havia uma deficiência em relação à escola, que minhas filhas estavam perdendo algo e que não estava me suprindo? Porque, na verdade, o ensino do filho muitas vezes supre ao filho, mas não supre a nossa vontade, ao nosso interesse, né? Uhum. Então, eu mapeio qual é o meu interesse real, que no meu caso particular era que as crianças desenvolvessem pensamento crítico, autonomia, criatividade, né? Esses eram os pontos principais, assim. Eu comecei a trabalhar paralela à escola para desenvolver essas aptidões, né? Claro. Eu não tenho que pedir
para a escola numa realidade atual que a gente vive, que seria obviamente maravilhoso, porém é utópico, que a escola desenvolva pensamento crítico, Sim. sendo que na escola não há filosofia. Né? Eu não tenho como querer que a escola ensine uma visão holística para minhas filhas, que a gente é corpo, mente, espírito, mônada, sei lá o quê, se a escola ainda tem uma visão muito castradora disso. Sim. Então, logo, essas disciplinas que para mim são importantes, como havia o interesse delas, foram as disciplinas que a gente começou a trabalhar principalmente em educação domiciliar, né? Com um pensamento crítico desenvolvido, tu pode mandar essa criança para qualquer lugar. Claro. Para qualquer escola. Porque Ô, Mari, Claro. Fala. Eu me pergunto, só para não perder aqui isso que você falou, que eu acho muito importante. Quantos pais sabem quais são os valores que eles querem que as crianças desenvolvam, as habilidades ou as capacidades? Porque a gente desenvolve as capacidades, isso não é necessariamente inato. A gente aprende a ser médico, a gente aprende a ser engenheiro, a gente aprende a raciocinar. Então, eu me pergunto o seguinte, talvez, não sei, os pais nem estejam enxergando quais são os valores ou as habilidades e capacidades que elas gostariam que as crianças desenvolvessem e, portanto, nem podem enxergar se isso está num contexto escolar ou não. Então, você deixa uma dica bem importante que é a gente se perguntar, os pais se perguntarem, ou qualquer pessoa que lide com qualquer criança, professores, pessoas que têm um projeto com crianças, quais habilidades, quais capacidades eu creio que são importantes para a criança desenvolver? Porque sem essa pergunta a gente não tem como avaliar se aquilo está ou não está no contexto da criança. Sim, e perceber que quando a gente trata de crianças, a gente está tratando de indivíduos como está tratando de adulto. Né? Claro. Então não há uma receita pronta. Por isso que se bate, inclusive, no assunto de homeschooling, na questão da leitura da paisagem. Uhum. Né? Preciso olhar o meu filho ou a criança ou a minha horta com a mesma tranquilidade de não julgar, não colocar os meus valores, claro. Não colocar a minha vontade, para que eu consiga enxergar realmente. Né? Quando a gente fala da aptidão da criança, a gente não está falando de uma vocação nata. Né? Que a gente diz assim, essa criança nasceu já desde pequeno, só brinca com as bonecas que é médico, fala para a família que vai ser médico e foi isso a vida inteira. Não é isso. Né? A gente tem que compreender que a criança está numa fase de aprendizado e descoberta. Ela hoje vai querer ser policial e vai querer aprender sobre aquilo. Amanhã ela vai querer ser biólogo, vai se enfiar no meio do pátio. Depois de amanhã ela vai querer ser lutadora, uma aula de Kung Fu. E dentro desse fluir da criança é que a gente deve trabalhar. Né? Quando a criança mostra um interesse em algo, é isso que tem que ser oferecido. Né? Só que normalmente, e até quando a gente fala de interesse por jogos eletrônicos, por exemplo, por um interesse diferenciado, diferente do vício, né? Por que isso não pode ser uma forma de aprendizado também? Claro. Né? A questão é que quando a gente tem a criança incluída na escola, a gente compreende que o tempo que a criança está em casa é o tempo dela brincar, dela fazer as atividades que a escola mandou e dela ser criança. Então, não é um momento de... E a gente educa a questão de comportamento. Né? O que a gente normalmente enxerga que os pais olham. Né? E, na verdade, a gente tem que compreender que todo e qualquer momento da criança em casa é, sim, um momento de aprendizado. Claro. Né? E se eu for alinhado com isso, tudo que acontece vira aprendizado. Claro, isso era o que a gente trabalhava com as professoras no projeto de arborização urbana, porque parece assim que a criança só aprende quando ela está sentada numa carteira olhando para uma lousa e é ali que ela está aprendendo. Não, ela está aprendendo no caminho para a escola, ela está aprendendo se ela tomou o café correndo, se ela tomou o café com calma, ou seja, ela está aprendendo o tempo todo. E essa capacidade da gente, né, de novo voltando no assunto da leitura da paisagem, da gente realmente observar a criança livre de nós mesmos,
das nossas projeções, do que a gente acha bonito, do que a gente acha que, do que a sociedade acha que é realmente observar e aí encaminhar para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, de forma que seja uma nutrição real do que a criança vai revelando como vocações, vai revelando como vontades, né? Então, essa capacidade de olhar e realmente olhar, né, sem ficar se projetando e colocando as próprias dores e entender que a criança está aprendendo o tempo todo, porque uma coisa que é uma dissociação que a gente trabalha muito é que, infelizmente, as pessoas vivem separadas. Elas pensam uma coisa, falam outra, a ponto de existir essa fala, faça o que eu digo, não faça o que eu falo, uma coisa assim. Isso não existe. Isso aí, como é que você faz uma coisa, fala outra e diz para o seu filho, não, não faz o que eu faço, faz só o que eu estou te falando. Então, é um contexto assim de não entender que não só as crianças, a gente também está aprendendo o tempo todo, com toda a informação que está ao redor, né? E aí entra numa coisa que é que a gente foca no Raminho Verde, é o quanto o contato com a natureza, o quanto a gente ter esse entorno ao redor, pelo menos o momento que é possível, ou até com algum outro artifício, por exemplo, com um filme, com uma foto, né? Como é que eu faço crio uma ponte de contato entre a criança e a natureza, e que importância você acha que isso tem? Eu acho que é primordial essa questão da natureza, no sentido de que, se a gente for olhar quando a gente era criança, mesmo que a gente não vivesse num contexto extremamente rural, a gente ainda via uma liberdade natural, entre aspas, de circular, né? Então, mesmo, por exemplo, tu em São Paulo, provavelmente muito cedo começou a pegar metrô, a perambular pela cidade. Então, isso a gente normalmente no início da adolescência já estava fazendo. E na infância, mesmo quem morava em condomínio e tudo mais, ainda tinha aquela turma de amigos e aquela função do brincar livre, né? Quando a gente fala de natureza, eu acho que é primordial a gente associar isso ao brincar livre, né? Seja o brincar livre dentro de casa, seja o brincar livre na rua. Claro que a gente compreende que natureza é tudo, né? O prédio, que a fábrica que polui, tudo é natureza, né? Mas quando a gente fala de natureza no Raminho Verde, a gente está falando de um contexto natural, né? De árvore, de verde, de mato. Como não é a realidade de todo mundo, o que a gente tem de elementos da natureza dentro de casa? Quando a gente sabe que o contexto natural é tudo. Então, o que eu tenho na geladeira é natureza, os passarinhos que passam pela janela do meu prédio é natureza. O céu. O céu, as nuvens, a lua, as estrelas. O sol, tudo que eu enxergo, né? Os bichinhos que eu encontro no cantinho de casa, embaixo da poltrona, quando eu levanto ela. Isso é natureza. Uhum. E aí cabe ao pai e à mãe alinhar o olhar dele para a natureza. Porque normalmente a gente compreende que eu vou levar meu filho para a natureza, então eu vou precisar viajar, eu vou precisar ir até um parque, eu vou precisar me movimentar do meu contexto natural para inserir essa criança na natureza. Como que eu, com uma criança criada dentro de um apartamento, em tempo de pandemia, confinado, em que a gente já fica mais atento, por mais que tenha tela no apartamento, então aquela frase, não sobe aí que tu vai te machucar, não pula aí que tu vai... É natural isso da gente. Sim. Como que eu vou querer que uma criança inserida dentro de um prédio, quando eu leve ela para o parquinho ou para um parque, que ela vá se soltar linda, leve e solta, brincando? Não vai. E aí isso gera o quê? Gera frustração para o pai e para a mãe, que compreendem esse filho, não consigo inserir na natureza, né? É muito difícil. É difícil porque o olhar do pai e da mãe não estão alinhados para a natureza, né? E quando a gente alinha esse olhar, a gente insere a criança na natureza num espaço de 2x2. Uhum. Porque a criança, a gente pode despertar a curiosidade dentro de casa para quando essa criança for, por exemplo, no jardim do condomínio, ela tenha o olhar alinhado para onde há natureza ali. Sim, e isso eu acho muito interessante porque o educador, tantas vezes, ele tem o papel de alguém que aponta, né? Ele não é uma pessoa que enfia conteúdo, ele não é uma pessoa que...
ele pode ser, em muitos momentos, um apontador, né? E se a gente não olha, a gente não pode apontar, né? Então, olha essa máquina, olha esse bicho, olha esse céu, né? Então, quando a gente oportuniza que a criança possa ter um conteúdo mais amplo, porque você aponta para diferentes coisas, ela fica com um conteúdo interno muito rico e o que a gente trabalha com o Raminho Verde é que, sendo a natureza de uma ordem superior, vamos dizer assim, uma ordem onde uma flor não floresce fora do tempo, onde você tem uma harmonia, onde você tem cosmos, né? Cosmos significa ordem. Então, tudo no o universo está dentro de uma orquestração, vamos dizer assim, que tem um tipo de ordem cheia de harmonia, cheia de beleza e com muitas respostas para as coisas que acontecem no mundo interno, né? As coisas com as quais a criança tem que lidar. Então, quando eu posso trazer para a criança ou apontar para esse conteúdo, ela com certeza fica com muito mais ferramentas, com muito mais possibilidade de lidar com o próprio mundo interno e, consequentemente, ter essa expressão de sucesso no sentido de vida plena, porque nós não estamos dizendo o que é sucesso aqui, mas estamos dizendo justamente que cada pessoa, cada criança vai ter a sua forma de realização, a sua forma de sentir plenitude. Exato, e é muito interessante essa quando a gente fala de natureza, porque a gente fala muito, por exemplo, de rede de apoio. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma rede de apoio. Sim. É uma avó, é uma mãe, é uma tia, é a escola, é a aulinha de balé, do judô. Tudo isso é rede de apoio que nos auxilia enquanto a gente faz algo ou precisa de um suporte com essas crianças. E a gente não olha para o contexto natural, seja ele um espaço verde, seja ele dentro do próprio apartamento ou dentro da própria casa, como uma rede de apoio. Sim. Isso se perdeu durante muito, com o passar dos anos. A gente não está falando de uma questão, por exemplo, de em plena pandemia ou em plena São Paulo, tu deixar a criança correr por um parque sozinha enquanto tu está em casa. Não Sim. É isso, né? Mas é perceber que... Por que a gente teve facilidade em transformar o celular numa rede de apoio? Uhum. Né? Porque ele nos facilita a vida. Né? A criança não pula, ela não se machuca, ela não se suja, então tá tudo lindo. Né? É muito mais fácil. Com Quando certeza. a gente colocar a criança numa rede de apoio natural, mesmo que seja dentro de um apartamento, ou seja, ela vai pegar uma fruta ali, vai abrir a fruta com uma faca, vai tirar uma semente, vai cavocar uma garrafa para abrir um buraco, para enfiar uma terra lá dentro, para fazer... Quanta coisa que pode machucar dentro só desse contexto, né? E aí a gente está falando de insegurança dos pais. Os pais não são mais seguros para largar as crianças. Sim. Né? Semana passada, eu vi uma pesquisa da Unilever. Não vou fazer juízo de valores em questão da empresa, nem o motivo da pesquisa, mas é um fato interessante porque uma marca de sabão em pó estava preocupada porque as crianças não sujavam mais a roupa. Aí a gente vê dentro de uma coisa que é totalmente comercial um fato que é extremamente preocupante. Né? As crianças não brincam. E aí, quem tiver oportunidade pode pesquisar a respeito dessa pesquisa, onde a maior parte dos pais ainda acredita que o brincar livre, apesar de ser importante, ele requer regras. Sim. E quando a gente fala de regras, a gente não fala de brincar livre, né? Exato. Quando a gente fala de regras, a gente está falando de condicionamento, de confinamento. Claro. Né? Então, esse trabalho dos pais se policiarem para os pais não confinarem os filhos, Sim. tanto em espaço aberto quanto em espaço fechado, é o principal norteador para incluir o filho na natureza. Com certeza. Né? Com certeza. Eu tenho uma amiga que ela atribui diversos dos problemas psíquicos que ela tem ao fato de que a mãe dela não deixou elas engatinharem e não deixava elas se sujarem. Então, os bebês tinham que estar sempre arrumados, sempre limpos, sempre tudo assim.
E aquilo para ela foi uma violência muito grande, né? E ela atribui diversas coisas na vida dela, não só os conflitos diretos com a mãe, né? Porque é como se até hoje ela estivesse querendo sair desse confinamento da limpeza que os pais colocam às vezes nos filhos, né? E aí ela tem não só esses problemas com a mãe, como ela enxerga, né, por causa de todo o processo psicanalítico que ela precisou ingressar, por causa de tudo isso, quantas outras coisas na vida dela estão restritas, em quantos confinamentos ela tá, porque ela foi educada assim, né? Você tem que estar limpo, você tem que estar ordenado, você tem que estar tudo mais. Então, eu acho isso assim, duas coisas muito importantes que você falou o quanto a gente confina e restringe por causa das nossas próprias limitações, a responsabilidade em assumir a educação do filho e a capacidade de observar, tornando a criança um professor também, a criança um protagonista do que ela quer aprender e do que ela quer desenvolver, né? Eu acho que essa nossa conversa trouxe esses três pontos fundamentais. O que a gente quer com o Raminho Verde é trazer essas experiências, trazer alternativas e opções para que as pessoas possam apontar para diferentes coisas e principalmente que elas tragam a natureza para a vida das crianças. Tem um livro, né, Mari, que a gente sempre cita, do Richard Louv, que é A Última Criança da Natureza, e ali a gente vai trazer esse conteúdo também. Todos os problemas que a gente pode ter por não se sujar, por não poder pegar uma folha, por não poder olhar um bicho. Eu quero depois, talvez, que a gente fale só sobre essa questão dos animais, porque eu sou uma criança de cidade que não tive contato com animais na infância e eu hoje o que eu aprendo com os animais, o que a gente pode desenvolver de beleza interna e que isso depois sai para o mundo no contato com os animais é muito grande. E se a gente olhar as crianças, como elas reagem quando elas enxergam um animal, como é que aquilo cria nelas um tipo, às vezes, de excitação e frisson tão grande, a gente devia ver o que isso quer dizer no contexto da criança, né? E é como você falou, tudo isso é natureza, né? O seu bicho, na verdade, a comida podre dentro do pote que está ali na composteira é natureza, é aqueles vermes que estão ali crescendo é natureza, o céu, as estrelas, tudo é. E a gente mesmo, às vezes, não aponta para esses elementos, né? E não traz isso para o conteúdo da criança, porque a gente também não vê. Exatamente. E é muito interessante, porque a criança só aprende o que ela tem curiosidade e interesse, né? Então não É, adianta a gente querer, por exemplo, que ela siga um livro didático, que ela ah, siga. Inclusive, tem um livro muito bom que o nome é As Belas Mentiras. Depois acho que até vai lá para o Raminho. Esqueci de pegar o livro para mostrar aqui a capa. Mas é um livro que fala a respeito disso. A autora pesquisou mais de 20.000 páginas de livros didáticos, mostrando o desserviço que os livros didáticos fazem com o ensino das crianças. é, Dentro dessa visão equivocada do que é natureza, do que é campo, do que são a realidade das células e tudo, é simplesmente uma bagunça. E aí a gente percebe, lá no início que a gente estava falando da nossa dificuldade de ensinar, está muito ligada a essa questão de como a gente foi ensinado, claro, né? Isso foi completamente distorcido por um falso fácil entendimento, sim, né? E se a gente vai observar, por exemplo, que a criança só se interessa pelo que ela tem curiosidade e o que chama a atenção dela, a gente tem que perceber que a gente também é um propulsor dessa curiosidade, né? Então, sim. se eu tenho uma frutinha podre com verme ali dentro, em vez de eu ficar cheia de nojo e É, jogar no lixo, por que eu não chamo a criança e digo, olha isso aqui que está acontecendo? Né? Uma criança tem que ter em casa a lupa, no mínimo. claro. Né? Uma criança tem que ter uma lupa em casa para conseguir enxergar as coisas. Porque senão uma criança vai ver uma aranha e vai sair correndo, em Sim. vez de pegar uma lupa e ver como é que é a aranha de perto. Né? Esse é Então, um exemplo bárbaro, porque a gente sempre recebe esses questionamentos dos bichos, o medo dos bichos peçonhentos. Existe um perigo real em uma cobra e tudo mais. Existem outros perigos muito mais reais numa cidade do que isso no campo, que você pode, como a gente sempre fala, resolver com as galinhas, resolver com isso, com aquilo outro. Mas essa atitude de um pouco mais de maturidade quando vê uma aranha, quando vê uma formiga, isso podia ter sido resolvido realmente na infância, lá no começo, né? A gente já teve aqui, porque tem
tem os cursos presenciais, tudo, alguém chegar no café da manhã e falar assim, eu vi uma aranha no meu quarto. Eu digo, deve ter mais ou menos mais umas 10 aranhas no quarto, né? A gente está no campo, as aranhas existem dentro da cidade. Isso até tem uma função ecológica dentro de uma casa, né? De capturar insetos e tudo mais. Isso são tudo coisas que são do pré-primário que a gente podia simplesmente ter ouvido a mãe falar. E aí eu queria voltar nessa questão da responsabilidade, que o ouvir a mãe falar também tem muito a ver com o que a gente come, né, Mari? O que a gente come também é a natureza, pelo menos para quem traz a horta para a mesa. O que é aquele brócolis? O que é aquele arroz? Não é natureza, é natureza que a gente está comendo, né? E a gente pode. O que acontecia? Que a mesma coisa que a gente fez com a escola, a gente fez com a nutrição e com a alimentação nossa e das crianças. A gente delegou isso para o nutricionista. O nutricionista é que sabe o que a gente tem que comer. Só que a nossa história inteira, até mais ou menos a década de 70, que foi quando começou uma propaganda em cima do nutricionismo, era a mãe que dizia o que a gente comia e quando, que chá que tomava quando estava com dor de barriga. Então, quem que nos ensinava, nos educava a comer? Os pais, né? E aí a gente percebe que eu acho muito interessante disso da alimentação, principalmente quando a gente entra nesse universo da permacultura e começa a olhar as coisas de outro jeito, que aí a gente vai olhar a nossa vida, o lugar que a gente está inserido, aí a gente começa a querer ir para o campo, obviamente, quem tem filho vai começar a olhar para o filho. E aí a gente se apavora. Meu Deus do céu, meu filho come litros de açúcar por dia, quilos de açúcar por dia, e eu preciso trocar a alimentação dessa criança urgentemente, então vai lá e faz uma ruptura com a alimentação que a criança tem, não que seja boa, não que seja correta, não é isso. E aí, a partir de hoje, a gente só come legumes, verduras e arroz integral. Como que essa criança vai gostar de uma alimentação natural? Não há como. Ela Né? vai ter muito. É mais provável que ela tenha um desgosto por tudo isso, pelo choque da Exato. situação. Então, a gente percebe que quando a gente fala de alimentação, tanto dessa parte que foi caótica com essa entrada da indústria na alimentação, essa coisa de comer de 3 em 3 horas, que para emagrecer precisa comer, que criança não jejua, obviamente, criança não vai fazer um jejum longo, mas isso não quer dizer que ela precisa comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, se ela não estiver com fome. Né? Criança com fome come de hora em hora. Né? A Maria Cecília, por exemplo, com 13 anos, come de hora em hora. Né? Não há limite para a comida, mas é uma fase. Né? E aí, quando a gente olha para essa questão da alimentação, a gente quer pressa. E a gente não percebe que, se eu faço um bolo com farinha de trigo e açúcar branco desde que meu filho nasceu, o dia que eu fizer um bolo com uma farinha sem glúten e melado ou açúcar mascavo, ele vai achar horrível. E eu não faço uma troca gradativa, como a gente fala de trocar para o campo, se não dá para ir. Não de troca gradativo. Transição, exatamente. Com a criança é necessário que haja uma transição sem pressa, sem impor a vontade, para que haja um sucesso. Então, em vez de botar 2 xícaras de açúcar, coloca uma, troca uma por açúcar mascavo, vai trocando, porque a gente tem que educar o paladar. E quando a gente fala de paladar, a gente fala de sentido. Quando a gente fala de sentido, a gente está falando do déficit de natureza. Com certeza. A criança, quando está inserida na natureza, ela tem os sentidos amplificados. Quando a criança está confinada dentro de um apartamento, mexendo num celular, vendo uma televisão a maior parte do tempo, principalmente na pandemia, os sentidos vão se atrofiando. E isso a gente percebe como? Quando a criança está no celular e a gente chama ela, ela ouve? Não, ela não precisa da atenção, porque ela precisa restringir os sentidos para prestar atenção numa tela muito pequena. Tá fechando então, tudo muito, né? Tá fechando. Então, se a gente vai pegar isso, não vamos falar de celular, vamos falar de um ambiente urbano, a criança também está com o sentido dela limitado. Claro. Ela também tem um déficit de natureza muito grande no sentido de corpo, do sentido que ela possui. E uma coisa... Sim. Essa transição, todo esse processo, você ensina não só as coisas que você quer introduzir, que talvez não estejam no contexto, de uma forma
que é natural, né? Então, esse homem natural, ele é aprendido através do processo. Então, o que a gente sempre está trazendo no contexto da permacultura? Que a natureza é processual, ela não tem esses atalhos instantâneos que a gente quer na vida, que de repente as coisas mudem de um quadro para outro. Não, tudo tem uma evolução, tudo tem um processo de transformação. Então, a gente não está só ensinando uma outra forma de alimentação, uma outra forma de viver ou ver, mas a gente está ensinando a se transformar, porque volta naquilo que a gente falou, tudo é educação. Então, a forma como você faz está educando e está ensinando alguma coisa, né? É um focar mais no processo do que no E resultado, que é o que né? a gente vive, nós vivemos processos, né? Processo de aprendizado, processo de crescimento, processo de tudo. E claro que a gente tem uma meta, um objetivo no final com tudo isso, mas é como se o caminho não importasse quando a gente só olha a meta. E o caminho é justamente o como, né? E a gente esquece o como e fala, pá, parou com isso agora, agora vamos fazer outra coisa. O como foi o quê? Foi violento na realidade, né? Foi um como agressivo. E a gente não se dá conta disso. Não que isso também não tenha um contexto, tem hora que a gente tem que cortar alguma coisa de uma vez, né? Eu acho que, por exemplo, quem fuma tem que cortar de uma vez e pronto. Mas às vezes isso é impossível, a pessoa tem que pôr lá aqueles adesivos, fazer alguma coisa processual. Então tudo tem o seu lugar. Só que como a gente faz também ensina o que a gente faz, né? E perceber que quando a gente fala de adultos, a gente consegue lidar com rupturas radicais, por exemplo, a partir de hoje não como Sim. mais açúcar. Ok. E também, se eu voltar a comer açúcar, eu só preciso lidar comigo, com a minha frustração, com o meu não conseguir parar de comer açúcar. Quando eu estou falando de uma criança, de um adolescente, eu tenho que compreender que, primeiro, uma ruptura radical, sem uma explicação ou sem um porquê, além de a criança e o adolescente não compreenderem, às vezes, Uhum. exatamente daquilo, aí a importância do pensamento crítico e da conversa, que isso aí fica para outra história, mas é a possibilidade de, na transição, a gente ir adequando. Porque aí pensa, uma família, por exemplo, que passava sempre 4, 5 horas no celular por dia, a partir de hoje eu digo assim, a partir de hoje ninguém mais mexe no celular e todo mundo vai brincar no pátio ou na pracinha 2 horas por dia. Vai ser um caos, vai Uhum. gerar estresse, e aí com o estresse, mais uma realidade familiar, mais criança, mais Piorou. escola, mais atividade, é muito mais fácil de eu desistir. E Uhum. normalmente é isso que acontece, a gente é extremamente radical e não consegue sustentar o estresse que esse radicalismo causa. Claro. Quando a gente vai fazendo mudanças gradativas, como, por exemplo, trocar o açúcar branco pelo açúcar mascavo no bolo, a gente pode perceber, posso trocar um pouquinho mais, posso trocar um pouquinho menos, hoje eu posso botar arroz integral, amanhã misturo os dois, sei lá, né? E Cada trabalhar um com vai cor, trabalhar com informação, né? exato e Tem miles perceber de. que o processo que quanto mais gradativo for esse processo, desde que ele não pare e que não haja cobrança e exigência, mais fácil é desse processo dar certo, Claro. mais fácil é não se irritar com a criança e não jogar tudo para cima, quer dizer, o que eu quero ficar 3 horas por dia ensinando, mais 2 horas mostrando o bichinho na frutinha, eu ainda tenho que trabalhar, tenho que limpar a casa, tenho que organizar as coisas, a gente desiste de Sim, fazer, e é natural, né? Porque claro. a realidade é sobrecarregada. Então, olhar essa questão da natureza, eu acredito que essa é realmente a proposta do Raminho Verde, para inserir a natureza de uma forma natural e fluida dentro da vida das Claro, porque pessoas. como é que. Isso é aquele alinhamento, é o que a gente sempre traz a questão do ser integral, né? Então, na realidade, eu estou falando de algo que eu não faço. Então, eu estou falando sobre natureza, mas eu não tenho uma naturalidade para introduzir esse assunto. Eu não tenho uma vida natural, eu não tenho uma visão natural. Então, a gente se transforma na relação com tudo, aprende muito quando educa, né? Eu aprendi muito quando conduz a criança de alguma maneira. E isso também tem que estar muito presente, ou seja, que é como você falou ali atrás, a gente vai se construindo no processo de fazer a educação, né? A educação domiciliar, que era o nosso assunto no começo, ou quando a gente está simplesmente existindo, né? Porque a criança está observando tudo, está vendo tudo que a gente está fazendo o tempo todo e isso está educando. Sim, exatamente. E não é, a gente, na verdade, fica mais preocupado com as dificuldades que a gente tem no processo
né? E aí hoje, se a gente vai falar de informação, a gente abre o Instagram e tem 500 ideias de como a gente educar, né? Se meu filho é uma criança mais opositora, como é que eu faço para ele não fazer birra e não desafiar? Se meu filho é hiperativo, se meu filho tem déficit de atenção, como é que eu faço? Então a gente vai lá com a receitinha pronta e acha que dá certo e não dá. E aí a gente começa a viver um caos dentro de casa que, com a realidade da pandemia, fica 10 vezes pior, né? Só que o que a gente não faz é o movimento inverso, né? Que é aí que mora o segredo. Eu olho para o meu filho, eu vejo o que ele está necessitando naquele momento e aí eu vou buscar alternativa para isso, né? E aí eu vou ver como que eu vou trabalhar com ele com a individualidade, sem receita pronta e se preocupando com o processo, não com o E aí eu resultado. tenho o processo de autoeducação do adulto, né, de desenvolvimento do adulto, que é para o adulto e é para a relação dele com a criança, com o filho ou com qualquer coisa no mundo, né, Mari? E a gente fala, por exemplo, hoje a moda é o déficit de atenção, né? Desatento. A gente dá diagnósticos mirabolantes sem um médico e com um médico uma facilidade absurda de dar um diagnóstico para dar uma Ritalina, sei lá o que, para a criança, para fazer a criança dar uma funcionada. Só que a gente não olha o déficit de atenção que a gente tem. Claro, Né? foi ensinado, né? Também. Eu não consigo sentar e passar um conteúdo da escola para o meu filho sem me desligar do meu celular. Eu também tenho déficit de atenção. Ou Então, eu como é que nunca, uma coisa comum, né, Mari? A gente dá atenção àquela, não dá aquela atenção concentrada para a criança. Você sempre dá atenção dividida. Isso é um problema, é um assunto para uma outra questão da mamada, né? Quantas mães hoje amamentam conversando com outras pessoas? Então, desde o bebê, desde a amamentação, você não ter esse processo de atenção focada na amamentação. Você amamenta vendo TV, você amamenta comendo, você amamenta conversando com os outros, ou seja, o quanto de atenção focada a gente dá para a criança, né? Não só o que ela vê a gente fazer de desatenção, mas o quanto ela não recebe de atenção concentrada e focada. A atenção e a concentração são diferentes, queria até uma hora fazer uma live sobre isso, mas o quanto ela recebe essa atenção, né? E ela está aprendendo nesse processo. Claro, e aí a gente pensa, não, eu preciso resolver o problema de atenção do meu filho, mas eu não resolvo o meu problema de atenção, né? A gente com dificuldade de atenção, eu particularmente tenho uma dificuldade absurda de atenção, mas com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo técnicas para lidar porque com está essa todo mundo aprendendo, claro. Exato, né? Só que como a gente vai querer que uma criança desenvolva a atenção se eu não desenvolvo? Agora, no momento que eu desenvolvo a minha atenção, naturalmente essa criança, como exemplo, porque a gente não pode esquecer que a criança vai focar no que a gente faz e não no que a gente fala, como a gente estava dizendo, né? Ela vai perceber como estar atento. Claro. Né? E aí a gente percebe, é mais fácil eu medicar ou eu dar um diagnóstico para o meu filho, porque no momento que eu digo, fulano tem déficit de atenção, eu não preciso mais me preocupar em desenvolver a atenção dele, porque eu já dei o diagnóstico. Né? E não faço um treinamento diário. Senta aqui, vamos fazer. Deixa sozinho, sai, volta, a criança, né? E aí vai, gente, olha o barulhão que tá aqui. Hoje resolveram arrumar a rua. Tá ouvindo o barulho? Não. Ai, que maravilha! Aqui tem um monte de caminhão passando na rua. Então, é isso que acontece. A gente não olha para si e resolve que os filhos têm que desenvolver as aptidões que a gente deveria desenvolver. Os filhos são espelho e projeção de tantas formas, né? Que isso é todo um tema para uma outra live, né, Mari? Exato. Eu achei... muito assunto. Foi maravilhoso. O que a gente queria trazer hoje era começar, né, o Raminho Verde Online, que é um trabalho que a gente tem aqui no IPEP, e a Mari é nossa parceira nesse processo. Então, eu concordo com alguém que comentou ali atrás, eu não consigo às vezes ler todos os comentários, que a gente tem que ter uma palavra em português para isso, né, se é educação domiciliar, educação em casa, mas a gente trouxe homeschooling justamente porque se usa e explicar o que é isso, né? A Mari tem essa experiência com as
crianças. E a gente tem que começar a ver como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Como é que a gente pode melhorar nesse processo, como é que a gente pode trazer a natureza, ter isso como uma rede aliada, né, Mari? Como você falou, tá todo dia amanhecendo e anoitecendo, esteja você num apartamento ou esteja você vivendo no campo. Isso é uma rede de apoio sua, isso é um elemento muito importante que está na vida das pessoas. A gente só precisa enxergar que isso está aí para também poder apontar isso para a criança. E para quem quer aprofundar com a Mari, realmente a Mari faz atendimentos, ela é terapeuta, eu vou deixar aqui o Instagram da Mari para quem quiser entrar em contato lá. E pelo menos uma vez por semana, né, Mari, a gente vai tentar trazer esses conteúdos do Raminho, tem muita coisa. Eu gostaria que a gente falasse sobre a educação do coração, eu gostaria que a gente falasse dos setênios, eu gostaria que a gente falasse da diferença entre concentração e atenção. Eu quero contar para vocês como é que a gente trabalhou com as crianças no projeto de arborização urbana na cidade, qual era o contexto, qual era tudo. Então tem um monte de coisas para trazer. Esse foi o nosso primeiro passo hoje. Eu não sei o que é mais que a Mari quer deixar aí de recado, que a gente já está com 1 hora e a gente volta com o Raminho com essas informações e a Mari está aí à disposição também. Eu também aqui no Rama Permacultura, qualquer comentário ou coisa que vocês quiserem colocar, eu respondo, a Mari responde também. E quem quiser aprofundar com a Mari também, acho que a Mari também pode dar algum suporte. Né? E para quem quer fazer homeschooling, eu acho que a dica é também fazer a transição para o homeschooling, né? Começa a perceber, começa a se dedicar alguns momentos para o ensino e perceber que a gente entende a educação domiciliar como se o pai e a mãe virassem professores. Uhum. E aí a gente precisa de horas por dia parados com esse filho ensinando. Né? Isso é um contexto escolarizado. Uhum. Né? O que a proposta de homeschooling ou de educação domiciliar que eu defendo e que eu faço é no desenvolvimento da autonomia. Então, por um determinado período, a criança tem esse apoio, mas com 9, 10, 11 anos, a criança já consegue ter autonomia para buscar o conhecimento. A gente só direciona. Então, perceber que o primeiro passo para começar o homeschooling, seja parcial ou integral, é tirar essa visão da escola dentro de casa. Né? A gente não está trazendo a escola para dentro de casa. Enquanto a gente trouxer a escola para dentro de casa, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente não gosta da escola. Né? Isso aí. E aí, o tema para outra coisa da questão da desescolarização. Como é que a gente desescolariza a criança? Isso. Né? Esse tema... desescolariza, né? Vamos falar sobre desescolarizar. Tem um filme muito importante sobre isso, né? Que é sobre educação em geral, não só sobre educação da criança. O filme chama Escolarizando o Mundo, para quem quiser ir vendo. E aí a gente pode depois conversar sobre isso aqui também, né, Mari? Exato, exato. Se bobear, vai rolar um dia de live só para homeschooling, tanta coisa. Ah, com certeza. Tem muita coisa para colocar, para falar, porque é o nosso desenvolvimento, é isso que a gente trouxe, né? Que é impossível quem ensina não aprender, quem tutora não ser tutorado, ou seja, realmente a gente... tudo tem essa via de mão dupla, né? É uma lei. Exato. É gratificante, acho que compensa. Mari, muito obrigada. Foi ótimo, foi maravilhoso. Amei nossa conversa, como sempre. Eu vou deixar aqui o contato para Mari, da Mari, para quem quiser. Vou informando vocês das atividades do Raminho Verde para a gente abrir esse espaço para as crianças e para o contato das crianças com a natureza e para a gente também crescer nesse processo, né? Isso aí. Mandem dicas do que querem saber no Raminho, né? Do que querem ver, do que querem ouvir. Isso, boa. Que a gente vai atendendo a pedidos. Obrigada. Beijo, bom dia para todo mundo. Beijo, pessoal. Mandem aí, como a Mari disse, as sugestões e os assuntos e os temas que para vocês são importantes. A gente recebe, um dos motivos também é porque eu recebo muitas e muitas mensagens de mães com as crianças em casa me perguntando o que fazer, como trazer esse contexto da natureza, né? E a gente pode realmente colaborar um pouco, de alguma forma, com isso. Então, se vocês mandarem necessidades, dificuldades, também a gente pode conversar sobre elas, né? Então tá aí um beijo para Sharon, que também sempre manda coisa das crianças para nós.
e vai ser legal a gente trocar toda essa informação. Beijo, um bom dia para todos, bom dia, Mari. Bom dia.